Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Couto do canal Divertidamente Entretenimento para falar hoje de um assunto bem polêmico, sobre o arrependimento da Afife, sobre o perdão, possível perdão do Orhun e o que eu vejo sobre esses últimos episódios que estão acontecendo, sobre o final da temporada 3 e todo esse contexto da série. Então vamos lá. A gente sabe que o Orhun está com um ódio enorme da Afife e é justificável todo o ódio que ele tem, que ele sente, e o fato dele não querer perdoar. Ao mesmo tempo, para quem já viu os últimos episódios, a gente viu a conversa da Hira com a Afife no hospital, em que a Afife também não gostaria de voltar para casa por conta de não impor a presença dela para o Orhun, para que ele não fique sofrendo. Tem pessoas que duvidam do arrependimento dela e a Hira, ela enxergou o arrependimento e ela deu um passo à frente, né, um passo de perdoar. Tem gente que não concorda e eu entendo, porém a Hira, ela até falou na conversa com a Afife que a presença da Afife na casa, né, o retorno da Afife para casa, para que aos poucos o Orhun possa lidar com essa raiva, com esse ódio que ele sente e para curar as feridas, e ela até fala, né, na conversa, que uma das formas de que haja cura das feridas é ele enxergar realmente esse arrependimento da mãe. Um arrependimento sincero, o pedido de perdão e todos os gestos que vêm a partir deste ponto, né? Se a gente for olhar, a Fifi realmente fez muitas coisas que a gente diria imperdoáveis. Porém, a conversa da Hira fala que uma maneira, né, de se livrar desses sentimentos que apodrecem o interior de uma pessoa, estragam, né, a maneira de fazer isso é através do perdão. E eu acho isso muito nobre, muito compreensível da parte dela. E aqui a gente coloca o primeiro ponto, né? Eu coloco o primeiro ponto que é: o perdão não é para a Fife, o perdão é para curar o coração do Orhun, que ele mesmo já falou que queima, né, de raiva, de ódio e das feridas, né, sobre o sofrimento, tudo que ele pensa, tudo que ele lembra, ele não enxerga o amor da Afife. E de fato, a Afife acreditava que estava demonstrando amor, cuidando da vida dos filhos, cuidando e controlando todas as situações. O que, na cabeça dela, era uma demonstração de amor. Mas hoje ela vê, através dos gestos da Hira e através dos gestos da Sarah, que ela não demonstrava amor. Mas, enfim, é o posicionamento da Afife. Então, quando a gente fala que o perdão não é para a Afife, não é porque ela mereça perdão, é por conta do que o Orhun sente, do que o Orhun possa viver desse ponto para frente. Porque para o Orhun ele colocou no passado, ele demitiu a mãe dele, né? Ele colocou a mãe dele para escanteio, não quer que ela faça parte da história. Não quer ser cruel, deixando ela no hospital, mas também não quer ter relacionamento com a Fifi, que ela quer que ela fique ali dentro do quarto. Isso nem é cuidar de verdade, né? Como a Hira está começando a fazer, levando chá, conversando, sendo presença ali para a Fifi. E, gente, perdão não significa esquecer. Perdão não é isso. Perdão é uma decisão, é uma escolha que a própria Hira disse que já fez. E o perdão é para que você libere esse sentimento que você tem no coração. É
claro que a Fifi é beneficiada com o perdão, não estou negando isso. E faz toda a diferença para a Fifi ser perdoada, nos sentimentos dela também. Embora ela esteja lidando com o que ela está sentindo em relação ao que ela tem recebido de Hira e de Sarah. Mas voltando, o perdão não é esquecer, o perdão é uma escolha e quem é mais beneficiado com o perdão é quem perdoa, não é quem é perdoado. Por isso que eu falo que não é para a Fifi. Então, nesse ponto, eu concordo com as atitudes da Hira, concordo que ela esteja ajudando o Orhun nesse processo. A presença da Sarah, as falas da Sarah, as atitudes da Sarah e da própria Hira vão fazer com que a Fifi tenha a oportunidade de demonstrar o seu arrependimento. Eu, Adriana, realmente acredito que a Fifi se arrependeu. E uma das maneiras de perceber isso é como a Fifi fica quando está sozinha, estava dentro daquele quarto do hospital e agora na casa dela. Uma pessoa que está fingindo, finge só diante de outras pessoas, não finge sozinha. Então, ela de fato está sofrendo, está arrependida e está enxergando todos os atos que ela fez em vida. Não só para o Orhun, embora o foco dessa conversa seja o Orhun, porque ele é a pessoa que está ali se relacionando com a Fifi. Se fosse o caso de ter no chá a própria Nihan, né, que já morreu, seria diferente, teria outras coisas acontecendo. Mas como só temos o Orhun ali no contexto, toda a conversa é voltada nesse sentido. Mas o que eu consigo perceber pelas conversas, pelas falas, né, da própria Fifi, das conversas que ela teve com a Hira, e até das conversas que ela vai ter algumas com a Sarah e com o Orhun, é perceptível que ela está repassando toda a vida dela. E o que tem incomodado a Fifi é experimentar esse amor. Ela nunca se permitiu ser amada. Ela era uma muralha, né, que separava ela das pessoas. Ela tinha essa muralha no coração dela, nos sentimentos dela, e não permitia ela vivenciar um amor verdadeiro. Tanto que ela nem acreditava nisso, né? Só que ela está conseguindo perceber que, apesar de tudo que ela fez com a Hira, ela está recebendo amor, bondade. E isso está constrangendo infinitamente a Fifi, está deixando ela completamente massacrada, desconcertada. Então, eu acho isso interessante porque vai ser um processo. Ela vai, aos poucos, se permitir receber amor e dar amor. Você pode perceber pelas situações, eu acho lindo isso, né? A maneira como que isso é entregue em cada cena, cada diálogo, cada construção. Por exemplo, você acha que a Fifi permitiria que a Hira tocasse nela? Não permitia nunca. Mas agora ela permite ser tocada, permite que a Hira pegue na mão dela. E mais, na cena do episódio de ontem, foi o episódio 492, ela pôs a mão dela sobre a mão da Hira. Gente, isso em momento nenhum era sonhado, esperado da Fifi. Ela realmente está diferente, está experimentando algo novo, ou seja, está aprendendo a amar e demonstrar. Tanto que em alguns momentos mostra na memória da Fifi as falas de Hira. Então ela repensa o que ela ia fazer com a Sarah e faz diferente, porque ela está se permitindo isso, ela está aprendendo isso. E ela está vivendo momentos lindos, tanto com a Hira e principalmente com a Sarah. E vai chegar o momento do Orhun. O Orhun tá se debatendo, tá lutando contra esse sentimento. Eu vi alguns comentários de que estão forçando isso pro Orhun. Eu não acho. Eu acho que a Hira tá dando o tempo dele, mas ela não deixa de fazer as abordagens dela, as reflexões dela, os gestos dela. E eu achei, assim, muito poderoso da parte dela, né? Assim, uma confiança grande em dizer que ela
o posicionamento dela é completamente diferente. Se ele quer continuar daquele jeito, que ele continue, mas que ela já perdoou. Então, ela está fazendo gestos que condizem com o perdão, né? Por isso ela não está permitindo que o Orhun também atravesse na frente e dite para ela como que ela tem que agir. Então eu acho isso muito interessante, assim, eu acho lindo, né? O personagem de Hira sempre foi muito coerente. Eu vejo e continuo vendo coerência nas atitudes e na forma que a Hira pensa. Acho lindo, acho incrível como que ela também tem uma pedagogia para trabalhar com o Orhun, com a Sarah, enfim, com a própria Afif. E tudo isso está acontecendo. Eu não acho que ela está forçando o Orhun a conceder o perdão, mas ela está trabalhando nisso. Isso é visto com certeza momento a momento, fala por fala, conversa por conversa. Mas o legal é que isso vai se montando como um quebra-cabeças. E para quem ainda não percebeu, né, nós temos a série que se chama Esaret. Eu fiz um vídeo lá no passado falando sobre o significado de Esaret, que é cativeiro. O cativeiro nem sempre é o cativeiro físico do ambiente, mas é o cativeiro das emoções. As pessoas estão presas no passado e nas emoções, do que elas viveram. Então é se libertar desse cativeiro e no canal do YouTube que temos, né, os vídeos da série, o canal chama Redemption, que é redenção. Então faz todo sentido agora o que está acontecendo, que é a redenção da Afif, né? Toda essa história é uma história que está trabalhando e demorou, né? Com certeza demorou. Tem gente que acha que deveria ter acontecido antes, mas não faz sentido acontecer antes porque é o fechamento, né? Nós sabemos que a série está indo para o final, né? A Esaret vai fechar, vai acabar e está fechando com o final da terceira temporada. Então, redenção é toda uma construção de história do personagem da Afif e do perdão relacionado com o Orhun, porque é o centro da história ali. Afif, Orhun, Hira, enfim, todo esse processo de construção que foi feito com trancos e barrancos, com solavancos, como dizia o próprio Orhun lá no passado. Então, todo esse processo é uma construção e que justifica o nome da série, Redemption, redenção. Então, com certeza, esse é o ponto quase que central da história, que é a redenção da Afif e o perdão do Orhun. E eu acho que muitas coisas lindas virão ainda, muitos diálogos, muitas emoções. A gente chora, a gente fica com raiva, a gente sorri, enfim, tudo faz parte desse contexto. Uma boa construção de história tem pinceladas de todos os aspectos. Eu entendo que muita gente veja a temporada 3 como uma temporada ruim, difícil. Não era como eu gostaria também, mas ao mesmo tempo eu aceito como a história é feita. Eu aceito que a história é desse jeito, é assim. Então, quando a gente fica resistindo a isso, a gente desgosta da história, a gente critica. Eu também tenho as minhas críticas, né? Claro que algumas coisas eu gostaria que fossem completamente diferentes, menos arrastadas, menos demoradas, mas é assim que se constrói uma saga, né? Uma história entre personagens, onde há desencontros, encontros, conversas, conversas que funcionam, que dão certo. E é exatamente nesses momentos que eu acho que a construção é muito linda. Esses diálogos são lindos, bem construídos. Eu gosto da forma que ele desenrola e faz resgatar essa união entre os personagens. E eu acredito que a série possa ter realmente um final feliz, um final agradável e que crie esse sentimento de satisfação nos nossos corações. Eu queria saber, na sua opinião, o que você está achando dessa parte do perdão do Orhun. Comenta aqui embaixo, coloca o que você está achando. Se você agora
torce pelo perdão ou não, continua achando que o perdão não deveria acontecer. E se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, eu te agradeço pela sua companhia, pela sua atenção. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa conversa. Um abraço e até o próximo vídeo.